Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Este é o seu programa dominical, este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela Rádio Logos FM na frequência 91.3. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida. Aqui é o pastor José Maria e eu estou no estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, juntamente com Iramar Monte, o nosso diretor, sempre muito atento para tudo que acontece aqui, a fim de que tudo transcorra de forma tal que o programa Sintonia Bíblica chegue até você redondinho. Muito bom dia, meu amigo Iramar. Muito bom dia também para o pastor Léo Cristóvão, esse valente homem de Deus, já ligado aqui, esperando as mensagens de texto ou mensagem de voz que você manda para o nosso WhatsApp. E ao final, o pastor Léo fará uma oração por cada pedido que você encaminhar, obviamente preservando o seu nome e também o motivo de oração que você apresentar. Anote aí então o nosso WhatsApp e mande a sua mensagem. O DDD é 85 e o WhatsApp é 99962 0075. 99962 0075. Você já pode mandar tantas mensagens quantas queira ao longo do programa, com um comentário, um pedido de oração, uma sugestão para o nosso programa. Então faça esse contato conosco. Sua mensagem será lida, será ouvida, o seu pedido de oração será devidamente anotado e encaminhado ao trono da graça, e os seus comentários e sugestões serão devidamente considerados. Também está conosco, mais uma vez, o pastor Vitor Soares, nosso ilustre convidado de hoje, já conhecido de todos vocês, que nos trará uma preciosa palavra hoje, uma lição baseada no livro de Levíticos, capítulo 21, dos versos 16 até o verso 20. Muito bom dia, pastor Vitor. Bom dia, pastor Zé Maria. Que alegria estar aqui com o pastor, que alegria estar com os irmãos nessa manhã de domingo. Que seja um tempo muito proveitoso para cada um de nós. E lá nos estúdios da Logos FM está o nosso irmão Del, conduzindo com muita competência e maestria a transmissão do nosso programa nesta manhã. Bom dia, Del, receba o nosso fraternal abraço. E aí, em casa, no carro, no trabalho, está você, que é a razão de ser deste programa. Somos muito gratos por sua audiência, muito gratos mesmo por você estar conosco e nos permitir entrar na sua casa, por você nos dar essa carona no seu carro, por nos receber tão bem aí onde você está. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, diz que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. E é com base nesse versículo que ouviremos uma música que diz exatamente isso. Fique conosco, daqui a pouco estaremos de volta. A música é A Ele a Glória, interpretada pelo grupo Diante do Trono.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Voltamos, você está no programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Na reflexão passada, eu perguntei, quer viver bem? E trouxe 6 conselhos bíblicos. Hoje, falarei sobre outros 6 conselhos para que você saiba bem como viver bem. Relembrando, eu falei para você naquela oportunidade, primeiro, não prometer o que não vai cumprir. Segundo, organizar o seu tempo. Em terceiro lugar, ser gentil e praticar a cortesia. Palavrinhas mágicas, né? Com licença, por favor, obrigado, desculpe. Quarto, ser ético, ou seja, você precisa respeitar os limites dos outros. Quinto, controlar as suas perdas. E em sexto lugar, eu falei para ser equilibrado com as suas finanças, não gastar mais do que ganha, não desperdiçar. Hoje nós vamos falar os outros 6 conselhos. O 7º conselho é: encontre alguém para ajudar. Existem pessoas que vivem para serem ajudados e nunca ajudam ninguém, né? Ou seja, só querem para si. Eclesiastes, capítulo 11, versos 1 e 2, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 8º lugar, honre e respeite a sua família. Gênesis capítulo 47, versos 11 e 12 diz: e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai segundo as suas famílias. Interessante que lá no Novo Testamento, também, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, do que o infiel. Em 9º lugar, não perca tempo com a inveja. Provérbios 14 e 30 nos orienta quanto a isso. Diz lá que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Em 10º lugar, seja perseverante. Pare de abandonar os projetos pela metade.
Daniel, capítulo 11, verso 13, diz: Tu, porém, vai até o final, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. 11º lugar, seja otimista com o seu dia e a sua vida. 2 Reis, capítulo 4, verso 26, diz: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Pessoal otimista, apesar de todos os problemas, né? E por fim, 12º lugar, assuma um real compromisso com Deus. Mateus 6,33, versículo já bem conhecido de todos, diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a realizar todas essas coisas. No início do programa, já anunciei quem é o nosso convidado hoje, é o pastor Vitor Soares, servo do Deus Altíssimo, querido por todos nós. Ele é líder dos juniores e dos adolescentes, faz um trabalho maravilhoso, fantástico com essa galerinha. Mas não é só isso. O pastor Vitor também é o presidente da Ordem dos Pastores, da seção Cibuc, e também presidente da própria Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará, Cibuc. E no próximo bloco, ele vai nos mostrar o que atrapalha o crescimento espiritual do cristão, do crente. Por conseguinte, atrapalhando o crescimento espiritual do crente, também atrapalha o crescimento da igreja. E ele vai nos apontar, à luz de Levítico 21, de 16 a 20, os defeitos que você deve evitar para crescer. Então você já pode pegar a sua Bíblia, pode abrir em Levítico 21, porque no próximo bloco será nosso estudo desta manhã. Pegue também, aproveitando aí, papel, caneta, para você fazer as anotações e poder também passar um WhatsApp aqui, tirando suas dúvidas, fazendo seus comentários, tá ok? Você está angustiado com o amanhã? Fique não. Jesus vive e por ele viver, você pode crer no amanhã. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos em definitivo com o pastor Vitor. Pastor, uma alegria enorme ter você aqui de novo conosco. Sinta-se muito à vontade, a casa é sua. Tem muitas questões nesse texto que eu já anunciei que deverá ser lido daqui mais um pouco, questões de ordem espiritual. A gente vai transformar tudo isso aí como se fosse uma metáfora, né, para podermos caminhar por aí. E essas questões de ordem espiritual, elas atrapalham por demais o nosso desenvolvimento nessa carreira cristã. O que é que devemos evitar, então, à luz desse texto? Perfeito, pastor José Maria. O tema que nos está proposto é trabalhar justamente, né, tudo aquilo que nos atrapalha nessa caminhada cristã, no crescimento espiritual. E o texto sugerido pelo próprio pastor José Maria é um texto lá de Levíticos, capítulo 21. Nesse texto, nós encontraremos orientações a respeito de como deveriam ser tratadas as dinâmicas do sacerdote. Quem seriam as pessoas que poderiam estar ali executando esse papel ou não? E há algumas advertências para algumas pessoas. E eu peço a tua atenção agora para que você consiga entender que o que a gente vai ler aqui, a gente vai transformar numa metáfora para os nossos dias e explicar o contexto daquela época para que a gente não cometa nenhum equívoco. A palavra do Senhor nos diz em Levítico capítulo 21, a partir do versículo 16, assim: O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, nenhum dos teus descendentes que tenha um defeito físico se aproximará para oferecer o pão do seu Deus em todas as suas gerações. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá se aproximar, nenhum cego ou aleijado ou desconfigurado, ou de braços ou pernas desproporcionais, ou homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou seja, corcunda, ou anão, ou vesgo, ou que tenha sarna, ou feridas purulentas, ou testículo lesado. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele vai compor o que a gente chama
de leis cerimoniais, as leis que estavam ligadas ali à liturgia. As palavras que estão sendo dirigidas aqui nesse texto são palavras do próprio Deus para que Moisés pudesse transferir essas palavras para Arão. Arão era o sumo sacerdote ali naquele contexto, na época em que o templo ainda não existia, era o tabernáculo, e ele era encarregado, né, dos sacrifícios e de todo o manuseio litúrgico naquele lugar. Então, o que a gente precisa entender é que não é apenas uma segregação de pessoas, não está havendo meramente um preconceito. A gente precisa entender como era aquela época. Era uma época onde você não tinha acessibilidade, então era extremamente difícil a locomoção, tanto de pessoas que tivessem ali dificuldades de andar, ou por uma cegueira, ou porque era manco, ou porque tinha algum membro do corpo que tinha sido quebrado ao longo da vida. Isso fazia uma grande interferência, na verdade uma interferência direta, na higiene dessas pessoas. Se nos nossos dias, com todo o aparato que nós temos, ainda é difícil fazer alguns tipos de asepsia, você precisa de mais rigor para algumas coisas, naquela época era muito, muito difícil. Então essas pessoas eram deixadas de lado dessa função porque essa função deveria ser exercida por alguém autônomo. Essa pessoa estaria transitando sozinha ali, ela não tinha ajudantes que estivessem com ela para realizar esse ato. O sacerdote precisava fazer isso sozinho. Então, como essas pessoas necessitariam de algum tipo de auxílio, elas estavam então banidas desse tipo de atividade, estavam afastadas, mesmo elas pertencendo à linhagem de Arão, a qual daria a elas o direito de exercer essa função, elas não estariam mais possibilitadas por conta dessa dificuldade. Não necessariamente que um sacerdote não pudesse ter nenhum defeito físico desses listados aí. Ele até que, tendo esses defeitos, podia ser sacerdote. Ele só não poderia exercer Ministrar. essas funções. Não poderia ministrar, exatamente. Né? Mas ele poderia comer do pão de Deus, ser Sim, sustentado ninguém, e tudo mais, né? ninguém estava, ele não iria perder a sua linhagem, ele não sairia daquela família sacerdotal, mas ele não poderia exercer algumas funções. E aqui o que a gente leu foram essas funções. A gente precisa entender que no Novo Testamento, Cristo Jesus traz muita dignidade para todas as pessoas que têm necessidades especiais. Mesmo porque agora, depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, todos nós somos sacerdotes. E temos livre acesso a Deus. Com certeza. Hoje, aquilo que era proibido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, está sendo completamente liberado, né? Por quê? Primeiro porque Cristo resgata a dignidade de todas essas pessoas. Em determinada cura que Jesus foi efetuar, as pessoas perguntavam: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele tivesse nascido assim? E Jesus fala: essa necessidade, esse defeito, essa dificuldade que ele está passando é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Esse é o ponto que Jesus trata, né? E assim como ele acolheu as pessoas que tinham necessidades. Mas quando nós olhamos de uma forma profunda para esse texto, nós encontramos que essas debilidades que nós lemos em Levíticos, elas fazem uma metáfora perfeita sobre algumas condutas que muitas vezes nós temos que nos impedem de crescer espiritualmente, que são limitadoras. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele tratou de uma maneira muito aberta a dificuldade que aquela igreja tinha de crescer espiritualmente. Ele chama a igreja de crianças na fé. No capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, você pode ler que era uma igreja que estava sendo tratada pelo apóstolo Paulo como infantil, como criança que não tinha capacidade de receber alimento sólido, e ele tinha que dar ali um leite espiritual, uma linguagem... ralo ainda, inclusive, né? Exatamente. Ele tinha que falar de uma maneira muito simples porque eles não tinham capacidade ainda de absorver tudo aquilo. E dentro dessa igreja, nós percebemos de forma nítida que muitas coisas atrapalhavam esse crescimento. E fazendo um paralelo com Levítico, no capítulo 21 que nós lemos, todas aquelas dificuldades físicas que aquelas pessoas tinham, elas servem como essa metáfora espiritual. E talvez eu e você, em algum momento da nossa jornada, nós nos encontremos com essas debilidades. E a ideia desse nosso bate-papo aqui é como podemos superá-las. Nós precisamos e queremos, né, ter comunhão com Deus, não é verdade? Exato. Mas para nós termos essa comunhão com Deus, para podermos ministrar como sacerdotes que somos,
nós não podemos ter certos defeitos. Perfeito. O capítulo 21, no versículo 18, ele vai citar alguns desses e a gente vai usar somente o versículo 18, não vamos nos estender para o versículo 19, tá bom? A primeira impressão que nós temos quando nós lemos aqui a respeito desses homens, a primeira dificuldade que é apresentada é a questão da cegueira. E a cegueira talvez seja uma das mais clássicas características, né, que nós utilizamos até mesmo nas músicas, né? Aquele hino antigo que diz: ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. A ideia da cegueira espiritual foi algo que foi várias e várias vezes mencionado nas Sagradas Escrituras. No Novo Testamento, João, na ilha de Patmos, escrevendo a carta à igreja em Laodiceia, ele fala sobre pessoas que eram cegos espirituais, que deveriam comprar colírio do Senhor para poder então enxergar com clareza. E nós entendemos que talvez essa seja uma das principais dificuldades que nós tenhamos na caminhada. Nós percebemos pessoas como o apóstolo Paulo, um homem erudito, um homem determinado, extremamente religioso, mas que foi cego durante um longo período na sua vida. Não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa por uma experiência onde ele fica ali impossibilitado de enxergar. E é necessário que Ananias vá até ele, e naquele diálogo com Ananias, o Senhor efetua uma cura e ele diz que é como se escamas tivessem caindo de seus olhos. E agora Paulo tem uma outra compreensão a respeito de Cristo Jesus e do Evangelho. É como se a vida pregressa de Paulo, outrora chamado de Saulo, né, como uma figura romana, fosse de um camarada que não tinha a percepção real do reino de Deus. E essa cegueira impedia que ele crescesse na fé. Um homem tão sábio, um homem que foi guiado por Gamaliel, que foi educado, que aprendeu tantas e tantas coisas. As melhores escolas com os melhores mestres, né? Exato. Mas não crescia espiritualmente porque o olhar dele era limitado. Não é? Essa expressão de cegueira espiritual, que tantas vezes é replicada nas Sagradas Escrituras, é a condição de todo aquele que ainda não conheceu a Cristo Jesus. Mas é importante dizer que, mesmo as pessoas que conhecem a Jesus, em algum momento de sua jornada, elas podem se perceber como pessoas cegas. E aí eu me recordo aqui daquela cura que o Senhor Jesus efetuou a um homem que era cego, e é uma cura muito, muito especial porque ele tem contato com esse cego de umas formas diferentes. Primeiro ele toca nesse cego, o cego toca nele, eles saem do ambiente ali onde ele estava e vai para fora da comunidade para efetuar o milagre. E quando Jesus toca em seus olhos, ele pergunta se o cego agora está vendo alguma coisa. E o cego começa a enxergar, mas ele diz assim: eu estou enxergando homens como se fossem árvores. E aí o Senhor Jesus vai lá e continua o milagre até que ele enxerga. Ou seja, para muitos é um processo. Exatamente. É um descortinar, né? Você vai se revelando aos poucos. É como se você tivesse com a vista embaçada e aos poucos você vai enxergando com clareza. O apóstolo Paulo fez uma metáfora perfeita sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz que nós enxergamos como que em espelho. E quando ele fala espelho, é o espelho da época, algo embaçado. Imagina você tentar se enxergar em uma panela, você vai ver distorcido, você não vai ver nitidamente. Mas ele diz que haverá um dia em que enxergaremos plenamente, da mesma forma que somos conhecidos plenamente. A ideia é que quando conhecemos o Senhor Jesus, a nossa cegueira vai sendo curada dia após dia, porque os nossos olhos espirituais vão se abrindo e a gente começa a enxergar os livramentos do Senhor, a bondade do Senhor, a provisão do Senhor e as coisas deste mundo que muitas vezes ofuscavam essas coisas de Deus, elas são colocadas em segundo plano. E aí a gente consegue então ter essa clareza da ação do Senhor sobre a nossa vida. Essa seria talvez a primeira coisa que eu e você deveríamos parar para pensar. Será que eu tenho enxergado com clareza o que Deus tem feito por mim? Porque quando nós não enxergamos com clareza, mas pensamos que estamos enxergando, o que acontece é que nós deixamos de crescer espiritualmente e nós cometemos aquele pecado que o Senhor Jesus certa vez falou, do camarada querer tirar o cisco do olho do irmão com uma trave no seu olho. Né? Nós nos tornamos aquelas pessoas que ficam julgando de forma alheia, de maneira hipócrita, sem se dar conta de si mesmo. Aí eu falei no início, e nós podemos perceber também que quando o crente ele tem uma cegueira espiritual, ele atrapalha o seu crescimento e atrapalha também o crescimento da igreja. Aí vem aquela outra cegueira, quando Jesus falou aos discípulos: erguei os olhos e vede os campos que já branqueiam para a ceifa. Muitas pessoas não têm
olhos, não conseguem enxergar o desenvolvimento do reino de Deus. Vivem simplesmente dentro das quatro paredes da igreja, como se ali fosse o seu único local, o seu habitat natural, quando na verdade nosso habitat é o mundo. É para fora dos muros, é para fora dos portões. É isso? É isso mesmo. Elas perdem essa oportunidade de enxergar o que Deus está fazendo, né? Eu me recordo, agora fazendo um paralelo real com o texto de Levítico, porque o que acontece é que as pessoas não estavam banidas da comunhão com o Senhor por serem cegas, mas elas estavam proibidas de exercer o sacerdócio no que diz respeito de ministração. E aí o que acontece? Quando uma pessoa que é cega espiritualmente assume um cargo de liderança, de pastoreio, essa pessoa se torna o quê? O cego que vai guiando outros cegos. E era assim que o Senhor Jesus se dirigia aos fariseus, né? Pessoas que achavam que estavam crescendo espiritualmente, mas eram tão limitadas na fé que o que elas faziam era conduzir outras pessoas a um precipício, não a um caminho de esperança. É extremamente importante que todos aqueles que se levantem para ser obreiros, para serem pastores, para serem discipuladores, para servirem ao Senhor, ministrando na casa do Senhor, estejam enxergando muito bem para onde estão, para que eles não sejam responsáveis por levar outros cegos ao abismo que eles estão entrando. É verdade. É aí onde a gente está trabalhando aqui a ideia do indivíduo que prejudica a igreja como um todo, né? Como um corpo, né? Sim. Tem mais algum defeito pela frente aí? Temos sim, temos mais 2 ou 3 que vai aparecer aqui nesse texto. A próxima ele vai colocar a pessoa que tem a dificuldade de locomoção, né? A ideia do aleijado que é apresentado aqui. E como é difícil a gente crescer espiritualmente quando a gente se encontra impedido de andar rumo a essa direção. O apóstolo Paulo faz algumas metáforas sobre a vida cristã e basicamente, na maioria delas, ele pensa num grandes jogos olímpicos, algo parecido assim, onde as pessoas precisam correr em direção a um alvo. Não apenas o apóstolo Paulo, mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, faz essa mesma menção. Não sabeis vós que todos no estádio correm? Isso, 1 Coríntios capítulo 9, né? A partir ali do versículo 23, 24, 25... O apóstolo Paulo vai falando sobre essa necessidade que nós temos de nos mover espiritualmente. E quem são aquelas pessoas que estão paralisadas espiritualmente? São aquelas pessoas que estão vivendo em apostasia, aquelas pessoas que perderam de fato a convicção de quem Deus é. Aquelas pessoas que estão limitadas pelos sofrimentos que já aconteceram na vida delas. Aquelas pessoas que em algum momento da jornada com o Senhor, elas ficaram com tanto receio do que estavam fazendo, ou então que estão vivendo um cenário de tantos pecados, que isso parece ser um grande peso, né, que vai deixando essa pessoa ali corcunda, essa pessoa curvada para si mesma, uma pessoa que só se enxerga, que é uma outra expressão que vai aparecer aqui no texto mais à frente. Os aleijados que estão apresentados nesse texto são aquelas pessoas incapazes de prosseguir, que dependem que outras pessoas sejam suporte para que elas cheguem. Ou seja, além de se no local de arrastar, ainda destino. é um peso para os demais. Exatamente. Literalmente. Esse crente aí é aquele crente que não se suporta em pé, que não consegue firmar-se nas próprias pernas, tem que usar muletas, né? Isso mesmo. E essas muletas, por vezes, ele usa os próprios irmãos, né? Exatamente. É interessante a gente fazer esses paralelos. Nos dias de hoje, nada impede uma pessoa que tem uma necessidade física de avançar. Você tem cadeira de roda, você tem muletas, você tem várias coisas que facilitam o acesso dessas pessoas. É o que você falou, né? Acessibilidade. No início você falou sobre isso, sobre acessibilidade. Só que espiritualmente falando, quando o camarada ele se coloca nessa condição de paralisado espiritualmente, nós não temos uma acessibilidade. A acessibilidade que nós temos é o Senhor Jesus intervindo na vida do camarada, não para empurrá-lo em uma cadeira, mas para dá-lo a condição de galgar passo a passo. Mas ele tem que querer. Exatamente, ele precisa se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu sou impotente, Senhor, eu não estou conseguindo avançar, eu estou paralisado diante do pecado, eu estou paralisado diante do medo. O Senhor vai trazer a coragem, a força necessária para que esse milagre ocorra e esse indivíduo não seja mais um manco na fé, mas seja alguém que tenha condição de andar em direção ao Senhor. E quando a gente pensa em um camarada que tem essa dificuldade e ele vai liderar um povo, esse povo vai ficar paralisado como ele. Quantas igrejas nós vemos que estão
paradas no tempo espiritualmente. Os anos se passam, mas a igreja continua infantil, a igreja não avança no Senhor, não avança no reino, simplesmente porque a liderança está prejudicada. A liderança não deveria estar exercendo esse papel porque hoje eles estão espiritualmente paralíticos. O terceiro que vai aparecer aqui, nessa minha versão, vai aparecer a palavra desfigurado. Mas em outras versões vai aparecer rosto mutilado. Né? É aquele camarada que sofreu um acidente e agora o seu rosto, de alguma maneira, fica desconfigurado. E pensando sobre isso, no tempo bíblico era complicado você, nesse tempo aqui, né, de Levítico, essa imagem desconfigurada para estar exercendo aqueles papéis, até porque esse tipo de lesões, né, de mutilação, acabavam deixando feridas que perduravam a vida toda. A gente pode fazer inúmeras analogias com base nisso. O que nós entendemos são aquelas pessoas que são as duas caras ou que têm, vamos usar a expressão, uma aparência dentro da igreja, mas fora é outro. Hoje nós usamos máscaras necessariamente, né, por causa da pandemia, mas são crentes que usam máscaras no sentido de serem uma pessoa na igreja, outra pessoa em casa, uma terceira pessoa no trabalho. Então, em cada momento onde ele se encontra, ele é um ator. Perfeito. Né? É isso mesmo. Falta sinceridade, né? A expressão sincero vem da ideia sincera, e aí a gente tem duas analogias. Uma é a ideia de um vaso que foi rachado e botaram ali uma cera para refazer ele, e aí quando o sol bate mostra a imperfeição desse vaso, e esse vaso tem um valor menor porque ele é com cera, né? E tem aqueles camaradas que faziam o teatro, né, na época ali da Grécia Antiga, e eles colocavam máscaras de cera para fazer as suas encenações. E ali eles se montavam numa nova persona, né? Um personagem, não é ele mesmo. E a ideia é que diante do Senhor nós precisamos nos apresentar sem máscara, sem cera. Nós temos que nos apresentar como realmente somos. E uma pessoa com o rosto desfigurado, como sacerdote naquela época, provavelmente teria que esconder a sua própria face para poder não ser julgado, não ficar escorrendo nada na frente dos outros, enfim. Esse camarada, espiritualmente falando, é aquele camarada hipócrita. Aquele camarada que tem duas vidas, né? Uma vida... É uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Exatamente. Na verdade, tem mais de uma vida, né? Então, esse camarada, ele impede o crescimento da igreja e ele impede o seu próprio crescimento. Nós precisamos, no tempo de hoje, ter o discernimento de que em algum momento da nossa jornada a gente pode agir com hipocrisia, em algum momento da nossa jornada pode ser até que aconteça de você ter essa vida dupla, mas o convite do Senhor Jesus é que essa máscara venha a cair, que você possa se revelar como você é, não apenas para Deus, mas para a comunidade, e assim você possa crescer, sabe? É triste hoje quando a gente tem que lidar com pastores no ministério que vivem essas duas vidas, que manipulam uma igreja inteira para fazer determinadas coisas com aparência de santidade, mas com o coração distante do Senhor, né? Como o profeta Isaías falava, é um povo que com seus lábios me adoram, mas o seu coração está distante de mim. Esse é um problema real na igreja brasileira. Aí eu me lembro, tem muitos termos, muitos pastores, muitas igrejas que diz pastor de tempo integral, pastor de tempo parcial, mas na verdade ele tem que ser um pastor íntegro. Isso. Nós temos que ser sacerdotes íntegros. Isso, completos, inteiros, é a vida toda. É a ideia de pastor em tempo integral, em nenhum momento a gente tira essa farda, né? Não é uma farda, não é um uniforme, não é um mero título. É um estilo de vida. Não é questão de tempo, é questão de vida. Vida. E essas coisas, essas três coisas que a gente tem falado até agora, a cegueira espiritual, a paralisia espiritual e o rosto desconfigurado, né? A dupla personalidade, os duas caras. Essas três ações têm atrapalhado o crescimento da igreja e têm atrapalhado o nosso crescimento individual. Quantas vezes a raiva nos cega? Quantas vezes o medo não nos paralisa? Quantas vezes a lascívia não nos faz agir como um duas caras? Uma pessoa que está ali com o coração cheio de corrupção, cheio de desejo ruim e ao mesmo tempo transparecendo outra coisa. Que a gente possa se libertar de tudo isso para crescer em direção à vida espiritual que o Senhor quer que nós tenhamos. O texto que nós lemos de Levítico é um texto que está sendo bem direto. Essas pessoas não poderiam servir por dificuldade
dificuldade de locomoção, por questões de higiene, por diversas razões, essas pessoas foram banidas. Em Cristo Jesus, todos nós temos livre acesso ao Pai e mesmo tendo todas essas características, o Senhor efetua milagres, não apenas físicos, mas espirituais, que nos possibilitam enxergar com clareza aquilo que Ele quer, que andemos em direção àquilo que Ele tem nos proposto e que possamos ter a hombridade, a integridade de sermos quem somos em Cristo Jesus, porque Ele transforma o nosso caráter, Ele molda a nossa percepção de mundo para que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos. Você falou aí de líderes que falam determinadas coisas, que agem de determinadas formas, mas o seu coração está longe de Deus, né? Ou seja, aquele pastor performático, né? Aquele líder performático, mais teatral do que todas as coisas. Ele não mostra, na verdade, a sua face, quem de fato ele é. E isso diante de Deus é triste, porque Deus não gosta disso. Ele quer de nós sinceridade. O que Ele deseja é o nosso coração, sempre foi isso. Nunca hipocrisia. Ele não está preocupado com a liturgia perfeita, ele não está preocupado com a oratória perfeita. O que Ele deseja de todos nós é que sejamos coerentes, que a nossa vida resplandeça aquilo que de fato nós somos, não aquilo que nós queremos que as pessoas pensem a respeito de nós. E os de membros desproporcionais, conforme diz na Bíblia aqui, como é que está na sua versão aí? É isso mesmo, braços ou membros ou pernas desproporcionais, né? Essas pessoas poderiam ter obtido essa dificuldade tanto de forma genética ou na caminhada, né? À medida que iam crescendo, de repente sofriam uma paralisia de um dos membros, enfim, e acabavam tendo ou um braço ou uma perna desproporcional. O texto coloca esses indivíduos como impossibilitados de servir ali, por uma questão de locomoção mesmo, mas o que nós entendemos nos nossos dias é, quando a gente para pensar sobre essas pessoas que têm um braço maior do que o outro, uma perna maior do que o outro, fazendo uma metáfora para o reino, né? A gente começa a pensar sobre aquela pessoa que é extremamente espiritual para uma área, mas é extremamente carnal para outra. Todos nós conhecemos pessoas que são assim. E aqui não é uma pessoa que é duas caras. É uma pessoa que se mostra com essas duas coisas mesmo. Todo mundo sabe que, se for falar sobre determinado assunto, essa pessoa é extremamente espiritual. Mas quando vai tratar sobre outros assuntos, essa pessoa é extremamente carnal. É comum as pessoas pensarem assim a respeito do dinheiro, né? A pessoa espiritualiza tudo. Algumas pessoas dizem que a última coisa a se converter é ao bolso, Certo. não é? Então, assim, o camarada é espiritual em tudo, mas na forma que ele gerencia os bens que tem, ele é corrupto, ele faz isso, faz aquilo, ele não consegue converter aquela área. Então, isso aí é uma desproporcionalidade, né? Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, por exemplo, ela não fala sobre frutos individuais, ela fala sobre um único fruto Eu costumo dizer que aquilo é uma tangerina com o seus fruto gomos. Exatamente. Não é? Mas é um único fruto. E aí tem pessoas que falam, não, mas eu sou paciente, eu sou longânimo, mas eu não consigo ser alegre. Eu sou paciente, eu sou longânimo, mas eu não tenho domínio próprio. não tenho domínio próprio. Na verdade, essas coisas estão entrelaçadas. Ou nós temos o fruto do Espírito sendo gerado em nós, ou nós não temos. Não há desproporcionalidade no fruto do Espírito. Não há fruto sem esse gominho do Não, domínio próprio, vem sem o completo. gominho da paciência, né? Vem completo. E aí é onde nós, cristãos, temos, às vezes, pecado. Muitas pessoas gostam de setorizar a vida. Não, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu casamento, mas nessa área aqui, Senhor, deixa do jeito que tá, porque sou eu que administro. Tem coisas que a gente deixa na nossa vida como se a gente pudesse dividir, né? Ah, não, essa aqui é a minha vida secular, esse aqui é meu trabalho. Não existe Como isso. se nós pudéssemos desvincular uma coisa da outra, né? Exatamente. Nós queremos fazer essa desproporcionalidade, mas essa desproporcionalidade não existe em Deus. Ele nos quer por inteiro, como já foi falado. Então, a gente precisa entender nitidamente que não há uma área da nossa vida que esteja distante do Senhor e as demais estejam próximas. É um grande conglomerado. E isso serve para que a gente possa entender que, se eu não estou desenvolvendo o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a longanimidade, se essas coisas não estão encontrando lugar em mim de forma proporcional, isso quer dizer que, de fato, eu não estou avançando, eu não estou crescendo espiritualmente. Rapaz, quem frequenta a academia sabe bem disso. A gente vê aqueles caras marombados, né? Peitoral lá em cima,
cima, o bíceps, o tríceps bem desenvolvido, mas a perna é um cambitinho fino, parece que eu não sei como é que o cara se aguenta em pé. É um Tudo cone, né? desproporcional, um cone. Exatamente. Né? E assim, tem muitos cristãos assim, né, que malham, entre aspas, né, muito uma determinada área da vida cristã e desprezam as outras. E fica um negócio feio, esquisito, dentro da própria igreja, dentro da própria seara do Senhor. É isso mesmo. Sabe, a gente fez muitas metáforas aqui, usando, né, todas essas questões aí ligadas a dificuldades, né, físicas, a problemas de dificuldade de locomoção, enfim. Mas uma coisa que é muito importante ser frisado. Tudo isso que nós estamos falando aqui está pautado numa metáfora para a vida espiritual. Porque a vida física em Cristo Jesus, ela é completamente regenerada. E essa vida física que é regenerada em Cristo Jesus, nós precisamos entender que lá no Éden ela foi corrompida. E por meio dessa corrupção, por meio desse ambiente de pecado, hoje nós desfrutamos de todos os tipos de mazela. Não há um ser humano perfeito. Não há ninguém que fisicamente seja o símbolo da perfeição, seja o símbolo da força. Na verdade, depois da queda do homem no Éden, nós estamos distante da glória de Deus. E somente em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de termos o nosso corpo transformado, como disse o apóstolo Paulo. E assim, com esse corpo transformado, glorificado em Cristo, tanto o físico como o espiritual estarem plenos. Nós estamos falando aqui de uma metáfora espiritual e esquecendo um pouco do físico, mas eu me recordo que Cristo Jesus, quando veio a esse mundo, ele era 100% humano, carne, e ele era 100% divino, espírito. E nessa junção que nós chamamos teologicamente de hipoestática, essa junção de carne e espírito, assim como Cristo Jesus se materializou aqui, né, tomando essa forma humana, é a forma que eu e você estaremos na presença dele. Ninguém vai estar na presença do Senhor apenas em espírito. Se nós estamos buscando um crescimento espiritual e temos batalhado por isso, mas de alguma maneira você se sente privado porque você tem uma deficiência física ou é um portador de necessidades especiais, eu preciso te dizer que em Cristo Jesus você não vai estar simplesmente recebendo um novo caráter, em Cristo Jesus você vai estar recebendo um crescimento espiritual, mas há uma promessa de que um dia não haverá mais nenhum tipo de dor, não haverá mais nenhum tipo de limitação, porque nós seremos plenamente transformados pelo Senhor. Haverá uma regeneração plena dos nossos membros. Se de alguma maneira a gente se encontra, você perdeu um membro do seu corpo, saiba que em Cristo Jesus nós seremos transformados à medida que teremos esse corpo perfeito, esse corpo glorificado. Tantas pessoas vivem hoje uma escravidão da ditadura do que é perfeito, do que é belo, do que é certo, do que é errado com o corpo, e as pessoas vão nas academias, as pessoas fazem dieta, fazem tantas coisas em busca de uma perfeição que nunca vai existir até o momento em que nós entregarmos a vida plenamente ao Senhor e nos depararmos com Ele. Quando a gente encontrar Ele naquele dia, nós seremos transformados e aí nada, nenhuma limitação física haverá de nos atrapalhar. Pastor Vitor, na sequência fala do homem que tem o pé quebrado, que é quase a mesma coisa do aleijado. Isso, na verdade, essas fraturas, a gente pode lembrar de um descendente do rei Saul, Mefibosete. Mefibosete, ele ficou aleijado porque quebraram as pernas dele quando ele era criança. A babá pega ele no braço, no meio de um ataque que elas estavam sofrendo. Quando ela vai correndo, ela deixa a criança cair. Essa criança quebra as pernas e aí ela fica impossibilitada de andar, né? Ele tem dificuldade de locomoção. É diferente no seguinte aspecto. Um é desproporcional visualmente, né? Como o homem da mão mirrada, que é curado pelo Senhor no dia de sábado, tantos outros. Esse aqui não, é um homem que, de fato, teve um membro quebrado, um membro partido, né? Essa questão de ter um membro quebrado no tempo bíblico era tão importante que existia uma profecia que Cristo Jesus não teria nenhum osso quebrado, ele seria um sacrifício perfeito. Sim. Um cordeiro perfeito, ele não teria nenhum osso dele quebrado. Então, a ideia ali para o sacerdote
tá com o membro quebrado, diferente dos dias de hoje, que a gente tem a possibilidade de colocar o osso no lugar. Eu mesmo quebrei meu braço quando eu era ainda recém-nascido, e hoje parece que eu nunca quebrei o braço, né? E tantas outras pessoas que já passaram por esse tipo de fratura e depois voltam ao lugar. Naquela época não voltava. Naquela época você ficava com uma deformação mesmo, calcificava o membro de uma maneira errada e ele ficava ali com essa deformidade física proporcionada por essa fratura. E vida cristã é uma caminhada, né? E você com o pé quebrado, você não tem como avançar, não é verdade? Mas não é só o pé não, também no versículo 19 ainda fala da mão quebrada. Isso. Tanto a mão, que impossibilitaria ações de apoio, de doação, de desprendimento, como os pés, questão de conduta, né? São coisas que estão ali atrapalhando esse indivíduo. Mas o que me chama a atenção é o fato de que esse cenário que é apresentado é de uma pessoa que, ao longo da sua caminhada, ela foi prejudicada. Vamos pensar aí espiritualmente, uma metáfora: o camarada começou uma caminhada com o Senhor, mas veio alguém ali e feriu ela, quebrou um braço, quebrou uma perna, ou até mesmo ela tentando correr demais, tentando avançar demais, acabou se quebrando no meio do caminho. Sabe, espiritualmente, quando nós temos uma fratura, nós ficamos traumatizados, né? Aquelas pessoas que estavam indo tão bem na igreja e do nada descobre que o pastor desviava um dinheiro, que o pastor adulterou, que o fulano de tal fofocava. Essas pessoas são aquelas pessoas que são fraturadas, quebradas. Ou então aquela pessoa que se desiludiu com tantas outras coisas e hoje se encontram ali impossibilitadas de andar, impossibilitadas de ofertar, de doar, por não confiar mais, por se sentirem quebradas. O texto vai avançando, né? E ele vai apresentando outras formas, e aí eu vou tentar ser mais rápido em algumas, e em outras a gente dedicar mais algum tempo, porque algumas são muito parecidas e a gente já foi citando, né? O versículo 20 ele vai falar sobre pessoas corcundas, né? Aquelas pessoas que acabavam sendo impossibilitadas de elevar os olhos aos céus, né? Precisariam deitar para poder enxergar. Sempre olhando para baixo. Sempre olhando para baixo, ou sempre olhando para si mesmo. Tem um milagre de Cristo Jesus com uma mulher encurvada, que é uma experiência fantástica. Depois eu te convido a procurar esse texto para essa leitura dessa pessoa que estava ali sempre olhando para baixo, impossibilitada de erguer o seu pescoço, a sua cabeça. Essa pessoa, de forma metafórica, é aquela pessoa que de fato carrega um peso muito grande, que impossibilita ela de olhar para frente com esperança, de olhar para os céus com gratidão, que faz com que ela só olhe para o seu sofrimento, só olhe para a sua dor, que ela acabe só olhando para as coisas de baixo. Enquanto a palavra do Senhor nos diz que nós deveríamos olhar e pensar nas coisas do alto, na verdade, né? É bom sempre frisar que a gente está falando isso de forma metafórica, espiritualmente. Claro, com certeza. Óbvio que as pessoas que hoje se encontram nessa condição de corcunda não necessariamente se veem assim. E eu, por conta de ter uma irmã que teve dificuldades com a coluna, acabei conhecendo pessoas que tinham problemas de ser corcunda ou outras coisas. A gente acaba vendo as limitações, as dificuldades. Às vezes, sim, elas têm esse sentimento. Mas o que a gente está falando aqui de uma forma muito nítida é que as pessoas corcundas espiritualmente são pessoas assim, que estão olhando tanto para o chão, que se encontram depressivas, que se encontram entristecidas, murmuradoras, impossibilitadas de enxergar o futuro com esperança. O texto avança e vai falar sobre as pessoas que são anões, né? Na verdade, aqui o texto vai usar essa expressão. A figura do anão colocado aqui, a característica que nós podemos trabalhar espiritualmente falando, é daquelas pessoas que já têm uma longa caminhada com o Senhor, mas que continuam na mesma estatura na fé. Elas não cresceram a ponto de se tornar o varão perfeito, que o apóstolo Paulo fala, né? E esse nanismo espiritual é decorrente de várias coisas. Primeiro, uma alimentação inadequada, né? Que, de repente, aquele irmão, aquele crente está comendo. Ou não está comendo a alimentação que deveria comer, alimentação espiritual, né, pastor Isso. Vitor? É isso mesmo. O texto vai apresentar os vesgos, que a gente pode colocar naquele mesmo grupo, né, de pessoas que têm dificuldade visual, que a gente já colocou, mas ele vai apresentar uma sequência aqui de ou pessoas que tenham sarna ou feridas purulentas, né? Aquelas pessoas ali que estão com uma infecção, amostra, enfim, né? E essa é uma metáfora muito clara a respeito daquelas pessoas que moralmente estão vulneráveis, né? Aquelas pessoas que vivem uma vida tão degradante que as pessoas olham e isso gera asco, gera nojo, porque é tanta imoralidade, é tanta coisa que está sendo feita. E esse ambiente, né, de feridas abertas, feridas à mostra,
dentro do ambiente da igreja, nós entendemos que é um ambiente onde não há acepção de pessoas. Eu costumo dizer, Jesus não faz acepção de pessoas, ele faz asepsia. É verdade. Ele limpa as impurezas. Jesus toca na ferida e ele cura essa ferida plenamente. Então, quando o indivíduo ele vive uma imoralidade e essa imoralidade está exposta a todos, ou ele permite que o Senhor e a igreja vá lá e cuide dessa ferida e resolva, ou ele vai viver estagnado espiritualmente com essa ferida que não se fecha, né? Mas nós temos muitos irmãos com sarna. Sarna dá uma coceirinha danada, né? Muita gente gosta daquela coceirinha, né? Aquele pecadinho tão gostoso que fica ali fazendo aquele, como diz aqui no Ceará, aquele frivião, né? Aquele negocinho que você não quer largar, porque é tão bom ficar sempre instigando aquela situação que está vivendo em pecado, alguma coisa assim, que não quer sair disso. O problema da sarna é que ela vai se desenvolvendo e ela não fica só numa coceira, né? Ela vai fazendo feridas, ela vai acabando com a gente, né? E essas pessoas que vivem aí esse cenário de coceira, de fato, levando agora como experiência para a vida como um todo, existem algumas pessoas que gostam dessa coceira e não estão dispostos a abrir mão, né? E isso dificulta o crescimento espiritual, porque de fato nós precisamos nos apresentar diante de Deus são, pleno. O que eu acho interessante de todos esses cenários é que todas essas metáforas que a gente está falando aqui, tirando a parte da metáfora e pensando no texto mesmo, o que impediu essas pessoas de exercer aquele ministério que Moisés está citando aqui era justamente as dificuldades que elas iriam encontrar de fazer as coisas sozinhas ou de não estarem cumprindo os pré-requisitos de higiene necessários para aquela atividade. Eram basicamente essas duas coisas. E quando nós estamos fazendo essas metáforas aqui, nós estamos fazendo vários paralelos, mas o cerne é basicamente um. Nós precisamos nos encontrar diante de Deus perfeitos. Nós não podemos deixar que a cegueira, que as impurezas, que os nossos pecados ou qualquer outra coisa nos paralisem a ponto de deixarmos de crescer espiritualmente, né? A gente usou aqui diversas expressões como a pessoa encurvada ou anão. Tudo isso é uma metáfora para que cresça no Senhor. Cresça no Senhor, não fique parado nessa caminhada. Todo cristão precisa ser um evangelista. Todo cristão precisa ser um discipulador. Todo cristão. Foi essa a vocação que o Senhor nos deu. O Senhor nos convidou a olhar para o campo, como foi mencionado pelo pastor José Maria aqui no começo, ver que o campo está pronto para a ceifa e partir para cima dele. Nosso papel é gerar filhos espirituais, filhos na fé. É alcançar outras pessoas para o reino. Nosso papel não é de maneira nenhuma simplesmente nos fartarmos de tudo que temos recebido do Senhor para nós mesmos. O cristianismo ele só faz sentido, não é na nossa vida, é na vida do outro. A gente caminha num crescimento espiritual não é para sermos bênção na vida de nós mesmos, mas é para sermos bênção na vida um do outro. Mas a questão é que existem muitas pessoas, de todas as circunstâncias que nós colocamos aqui de necessidades especiais, o único que era capaz de esconder o seu problema era esse homem que tinha sido ali castrado. Isso fica visível à medida que o tempo vai passando. Mas vários outros casos aqui a gente consegue diagnosticar rapidamente. Rapaz, o fulano de tal parece que é cego. Parece que ele não consegue enxergar a situação que ele está. Rapaz, fulano de tal não consegue crescer na vida ali, espiritualmente falando. Ele está sempre na mesma... Então tem vários momentos aqui, desses que a gente foi citando, que a gente consegue observar de uma maneira mais célere. Já esse aqui, ele é tão escondido que é difícil. Tem irmãos que ficam tão camuflados ali no meio da igreja que você não consegue dar conta dessa esterilidade espiritual. E esse é um que somente quem pode ver é a esposa, é a pessoa que convive com você 24 horas. É aquelas pessoas que cuidam de você ali na sua casa. Esse não é um tipo de debilidade que vai aparecer na igreja. Esse é o tipo de debilidade que vai aparecer no lar. É aquele camarada que a família vai olhar e vai dizer, poxa, ele não é capaz de gerar filhos espiritualmente falando. Uhum. É um camarada que, pra fora, ele até consegue externar uma espiritualidade, mas dentro de casa mostra quem de fato é. Então, dentro de casa é perceptível, fora não tem como, né? É somente no lar que é perceptível essa ação. Meus irmãos, nós estamos concluindo agora esse nosso bate-papo. Como ficou muito claro, isso aqui são metáforas que a gente foi usando,
fazendo analogias, tá bom, desse texto. A gente explicou o porquê essas pessoas de fato não poderiam servir, explicou que em Cristo Jesus, independente qual seja a sua condição física, o Senhor Jesus te acolhe, te ama e te promete uma vida futura de um corpo glorificado, uma esperança de transformação. Mas a nossa palavra aqui hoje é para você, meu amado ouvinte, que olha para a sua vida e não vê um crescimento espiritual. Talvez já tenha passado tantos anos e você ainda não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Já tenha passado tantos anos e você não tenha conseguido crescer espiritualmente. Hoje você se considera um cego espiritualmente, um anão espiritualmente, um aleijado porque não tem andado onde Deus gostaria que você andasse. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: rapaz, eu não sou capaz de gerar frutos espirituais, eu não tenho filhos espirituais. E eu preciso te dizer que todas essas condições espiritualmente, elas podem ser revertidas. O Senhor pode mudar cada uma delas, assim como Ele abriu os olhos de Paulo, assim como Jesus curou o homem da mão mirrada, assim como tantos outros personagens bíblicos foram transformados pelo Senhor, foram curados, como Naamã, sendo purificado de todas as suas feridas. Hoje, eu e você podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou eu aqui com as minhas necessidades especiais, as minhas debilidades, as minhas dificuldades de locomoção, e eu dependo de Ti. E a partir do momento que nós dependemos dEle, Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele nos proporciona um crescimento espiritual. Que ninguém aqui que nos acompanha, que nos ouve, fique parado espiritualmente, que ninguém seja uma criança na fé. Todos possamos estar dispostos a crescer no Senhor. Amém. Pastor Vitor sempre com sua fidalguia, com a sua elegância aqui, sempre com todo cuidado para dizer das metáforas que nós estamos lidando aqui. Olha, Pastor Vitor, muito obrigado. De fato, foi tremendamente edificante para mim, tenho certeza que para o nosso ouvinte também, esse bate-papo que tivemos aqui acerca de um tema tão sensível para a nossa vida cristã, né? Podemos contar contigo em outras oportunidades? Com certeza, sempre uma alegria estar aqui. Muito bom. A nossa escola bíblica acabou, aí você faz, né? Que pena. Mas continue ligado na frequência 91.3 Rádio Logos FM. Com fé em Deus, domingo que vem estaremos aqui novamente juntinhos e eu conto com a sua audiência mais uma vez. O nosso culto, direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, já está sendo transmitido pelo YouTube e também por aqui, pela 91.3 Rádio Logos FM. Continue ligado com a gente. Chegando ao fim de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, nosso abraço e o desejo de uma semana ricamente abençoada. Domingo que vem, de novo, aqui, Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Bom dia.